Hoje eu estou aqui com a Bárbara da Biointercâmbio. Intercâmbio no Colégio São Judas, que nós não temos uma tradição, mas nós estamos plantando um embriãozinho. A partir do momento que duas alunas vieram nos solicitar, de terem participado do ano passado e gostaram muito, e também com a nossa implantação do nosso projeto bilíngue, com o método Clio, sabendo a importância da imersão cultural e da oportunidade que essa dinâmica pode promover o desenvolvimento linguístico, a gente começou a procurar algumas empresas dentro dessas opções e escolhemos a Biointercâmbio pela reputação, pelas referências, por já trabalhar com escolas na região há um bom tempo. Então eu queria saber um pouco, Bárbara, sanar todas as dúvidas que eu e também os nossos pais têm tido essa apresentação. Então primeiro eu queria que você me dissesse o que é Bio, o que é e como foi a apresentação do projeto do bilíngue de intercâmbio do Colégio São Judas aos pais e alunos, e para a gente amadurecer todas essas dúvidas, sanar todas essas dúvidas. Tá ótimo, Ivan. Agradeço muito a oportunidade de poder falar desse projeto, né? Uma parceria de confiança aí entre o colégio e a Bio. A Bio significa Brasília International Living. Nós temos 40 anos de mercado, somos especialistas em intercâmbios para adolescentes, principalmente, levando aí milhares de alunos todos os anos com muita segurança. E o projeto para o Colégio São Judas é de um intercâmbio de férias em uma universidade no exterior. Então foi escolhido pelo Colégio Destino de Londres, né, na Inglaterra, onde os alunos terão a oportunidade de estudar e morar dentro de um campus universitário. E isso é muito bacana, eles ficam nos alojamentos da universidade, em quartos individuais, com banheiro privativo, eles são separados entre meninos e meninas e a monitoria o tempo todo com eles. Então a gente tem segurança 24 horas no campus, eles não saem sozinhos, os monitores acompanham todo o processo. E o legal desse intercâmbio é que ele une o estudo do inglês e a imersão cultural através da prática, né, da atividade ali que eles vão fazer à tarde. Eles estudam inglês todos os dias, no período da manhã. O aluno ele pode ter desde o nível iniciante a um nível avançado, porque ele vai fazer um teste de nivelamento no primeiro dia, vai ser separado em salas de aula de acordo com o nível, e depois das aulas eles fazem os passeios e atividades à tarde. Então eles têm a oportunidade de vivenciar a cidade, eles vão pegar metrô, eles vão andar a pé, muitos nunca andaram de transporte público aqui no Brasil, né? Então para eles isso é muito diferente, ter essa oportunidade de desbravar aí o mundo é muito legal. Nesse projeto eles já têm todas as refeições, café, almoço, jantar dentro da universidade. Quando eles fazem passeios, eles podem levar um packed lunch, que é um lanche natural, uma fruta, uma água, pode levar para o passeio. Então os pais podem ficar tranquilos porque é um estilo de viagem muito seguro e com tudo incluso, né? Justamente pensado para os adolescentes. Então o pai que contrata o intercâmbio, o filho dele vai ter aulas durante a manhã? São aulas contextualizadas ou é uma aula, como a gente fala das caixinhas, vamos aprender o verbo to be, depois vamos aprender isso? A questão do nivelamento também, o aluno precisa estar no nivelamento conhecimento básico, avançado, essas principais dúvidas acredito que podem acontecer. Como que é então? Sim. De manhã, de tarde você falou que eles fazem passeios. Passeios e atividades. Então de manhã, todos os dias, eles têm aulas. E as aulas são bem diferentes do que eles têm no Brasil. São aulas dinâmicas, apresentações de trabalho, atividades em grupo. Serve muito para eles destravarem a fala, né? Às vezes eles estudam anos aqui no Brasil e não conseguem se soltar. Aprende bastante gramática, né? Mas a conversação fica um pouquinho travada, por vergonha, por receio. E lá eles se aventuram a falar, porque todos precisam se comunicar em inglês, sendo de uma forma ou de outra. Em relação ao nivelamento, eles não precisam ter receio, porque aqueles alunos, mesmo com nível básico, eles estarão numa sala de aula em que os outros alunos internacionais têm o mesmo nível. Então tá aquela história, tá todo mundo no mesmo barco? Eu não vou ter vergonha, porque o meu amigo ali também tá no mesmo estágio que eu. Falando de todo mundo no mesmo barco, uma objeção que inicialmente eu tinha, e que eu acredito que muitos, todo mundo no mesmo barco, todo mundo da escola no mesmo ônibus, todo mundo brasileiro falando português junto. Como que é isso? É bem diferente, né, Ivan? Porque quando você vai para um intercâmbio, quando você está dentro de um campus universitário, você tem alunos ali do mundo todo, não só brasileiros.
Então, eles se comunicam somente em inglês. Tem os coordenadores, os professores, as atividades que são propostas na universidade, as explicações das atividades são todas em inglês. E para ele fazer um amiguinho na sala de aula para perguntar alguma coisa, tem que ser em inglês, senão esse amigo não vai entender o idioma dele. Então, a ideia aqui do intercâmbio é o aluno realmente destravar, ele ter essa oportunidade. Muitos que saem daqui sem inglês voltam com mais vontade ainda de aprender, o que é bacana, porque ele entende que o inglês é necessário, né? Não é mais um diferencial. Hoje em dia é muito importante para que você possa se comunicar. Mas eles vão ficar entre brasileiros falando do jogo do Palmeiras e do Corinthians, ou eles vão destravar? Eles ficam juntos, se forem amigos, como que é isso? Olha, nas salas de aula eles são separados por nível, tá? Então, por mais que ele tenha um amigo brasileiro na sala, ele não pode falar português. Fora da sala de aula, dentro do campus, as atividades propostas são todas em inglês e eles se comunicam em inglês. Na hora dos passeios, claro, eventualmente pode ser que ele fale português? Pode. Mas assim, se ele for comprar um sorvete, como é que ele pede em português? Não dá. Se ele for escolher o lanche que ele quer comer, uma coisa diferente, uma roupa que ele quer comprar para trazer de lembrança para o pai, ele tem que se comunicar em inglês. Então, por mais que eles saiam do Brasil em um grupo de brasileiros, lá eles estarão junto com muitas nacionalidades. Então, o inglês, ele impera durante o intercâmbio. Eu estou te fazendo essa pergunta e estou sendo assim, bastante contundente, porque a gente sabe que tem gente que vai ter uma experiência internacional e fica com brasileiros falando português e volta e não vivenciou essa imersão, o qual eu já propiciei algumas vezes. E você falando disso me remeteu a uma época que eu morei nos Estados Unidos, e eu, no interior da Carolina do Norte, em Durham, ali na região da Durham University, eu fiz na Durham Tech College, eu fiz um curso English as a Second Language, for AME, né? E eu lembro que havia brasileiros, indianos, muitos indianos que trabalhavam na indústria de tecnologia, e no cafezinho, eu não tinha como falar em português, falava com o indiano entendendo por que ele estava no Brasil, aquele accent, né? Aquele sotaque horroroso que para os nossos ouvidos, então você começa até a ter essa sensibilidade, né? Exato. Coisa que por mais que você está na melhor escola de inglês do país, você está todo mundo mais ou menos com o mesmo sotaque, né? O mesmo accent. Então é verdade, eu entendo que quando você falou isso, é uma oportunidade deles emergirem na cultura e mundial, não apenas de Londres, então. Exato, exato. Eles vão, pode ter na sala de aula um italiano, pode ter um turco, pode ter um chinês, um brasileiro, então assim, são muitas nacionalidades. E principalmente nas férias, né? Os adolescentes estão em férias e estão ali para estudar o inglês. A universidade, ela usa a ociosidade das férias escolares do ensino de lá e no mesmo alojamento que os alunos das... É isso? Exatamente. Então, em julho, os universitários estão em férias, os alojamentos ficam vazios e a universidade também. Então, é neste momento que eles recebem os estudantes internacionais que têm essa oportunidade incrível de realmente vivenciar, né, morar dentro de um campus universitário. Então, eles utilizam todas as partes das dependências da universidade, então, sala de jogos, academia, espaços de lazer, lavanderia, então eles lavam roupa, eles aprendem o dia a dia. Vão ter a autonomia? Vão sim, vão sim. Vão arrumar sua cama? Vão arrumar sua cama, colocar o reloginho para despertar no horário para descer para aula, para tomar o café da manhã, e é incrível, né? Até escolher como se alimentar, porque eles não sabem, aqui a gente entrega tudo pronto, né? A gente ouve essa questão às vezes de, meu filho está morando fora, nossa, agora ele lava a roupa dele, ele vê que não tem que ficar sujando toda hora. E impressionante esse exercício de autonomia, né? Isso. E quando às vezes tem as oportunidades de fazer um estágio, fazer alguma coisa fora mesmo, intercâmbio, tem também além desse desenvolvimento linguístico da imersão, também é um exercício de autonomia, então. Exato, são pequenas decisões que ele tem que tomar no dia a dia sozinho, né? O monitor está ali para dar todo o respaldo para ele, mas a nossa ideia é que o aluno seja o protagonista da sua própria viagem. E a gente falando em opções de destino, falando ainda sobre o projeto do colégio, que é o primeiro projeto bilíngue, é um embriãozinho que a gente torce para que cresça muito saudável.
a gente escolheu Londres dentro de vários destinos que você tem, principalmente por não ter necessidade de visto também, não ser uma grande barreira, né? Isso. Porque o visto não é só a questão da entrevista, mas é a questão do tempo que demora, do custo alto do visto. E Londres, depois a gente vai falar as opções de intercâmbio também. Tá. O que foi escolhido aqui são 14 dias. Isso, são 2 semanas de intercâmbio para estudo do inglês em Londres, com as atividades inclusas. Então, além das atividades, eles têm excursões também, tá? Eles vão conhecer Cambridge durante a viagem, Castelo de Windsor, eles vão para os estúdios do Harry Potter, vão conhecer a London Eye, os museus. Então, toda essa parte cultural de Londres está inclusa com os ingressos, né, para os alunos. Não é barato esses ingressos. Mas está tudo incluso no pacote. O pai pode ficar tranquilo que fechou o pacote, o filho vai ver tudo que tem para ver ali. Até o ticket de metrô a gente inclui. Então, quer dizer, de manhã são aulas, sim, de tarde são passeios, estudo de e-mail, né, que se fala na área pedagógica, estudo de e-mail em línguas, e à noite, o que eles fazem? À noite, eles costumam voltar para a universidade por volta das 18 horas para tomar um banho, para fazer a refeição, né, para jantar, e depois disso, até as 22 horas, a universidade ela promove atividades entre os estudantes internacionais. Então, mini-olimpíadas, noite de karaokê, noite de cinema, cada dia tem uma atividade diferente para eles, até as 10. Depois, todo mundo vai para os alojamentos, porque eles precisam descansar, eles acordam cedo todos os dias. Então, assim, são 2 semanas bem intensas, sem tempo livre e com muita coisa nova para aprender. Então, quer dizer, a gente falou aqui do que está entregue de manhã, recapitulando, curso, de tarde, atividade, de noite, eventos dentro do campus. Exato. E a alimentação inclusa é modelo de cafeteria, é bandejão ou é la carte, como que funciona? É assim. Eles têm o refeitório ali, várias opções, então sempre tem opção de proteína, carboidrato, atende todos os gostos, eles podem escolher o que eles querem comer, repetir se desejarem, então é bem tranquilo, né? O estudante chega, pega ali o prato, escolhe o que ele vai comer, senta, os refeitórios são grandes, eles vão ter contato ali com todo mundo também nesse momento. E dentro dessa questão, a gente falou de segurança, valores. Não vamos entrar no valor especificamente, até porque os pais já tiveram uma proposta, mas facilidade de pagamento, porque uma coisa é o filho querer, e outra coisa é a gente poder propiciar. Muitas vezes você quer propiciar e o filho não quer. No caso dos meus filhos, por exemplo, que na época de férias a gente conseguia ir a família toda. E eu percebia quanto era uma imersão, mas ao mesmo tempo eu percebia como meu filho, que hoje fala inglês melhor do que eu, ele ficava na minha carona. Exato. Ele não propiciou aquela desenvoltura como talvez que ele teria tido se ele estivesse sozinho nesse modelo mochilão. Então, a questão de pagamento, existe facilidade de pagamento? Está incluída a passagem aérea, não está? Como é que funciona? O que vocês podem fazer pelos pais de alunos para realizar muitas vezes esse sonho, ou do aluno ou do próprio pai, né? Nós dividimos a forma de pagamento em parte terrestre e parte aérea. Então, a parte terrestre é tudo que engloba ali, curso, acomodação, os ingressos, a monitoria, o seguro-saúde também com cobertura ilimitada. Eles vão parcelando essa viagem, então no boleto bancário até maio, então eles têm aqui 6 parcelas até maio e depois de maio em mais 12 no cartão. Então para julho de 2026 eles conseguem fazer em 18 vezes esse parcelamento e a gente também tem propostas já para 2027 para aqueles pais que querem se programar e ter um pouquinho mais de tempo para pagar. Então é bem facilitado as nossas condições aqui de Eu sei que a empresa de vocês tem vários destinos, sim, né? A gente, Londres, Nova York... Califórnia, Toronto, Vancouver, Malta e temos Londres com Paris também. E qual é a preferência maior desses alunos das escolas que já têm mais tradição? Tá. Qual a tradição nessa questão do intercâmbio? Vamos dizer assim que esse perfil ele mudou um pouco, né? Então há um tempo atrás a gente tinha muita procura por Canadá e de uns 2 anos para cá os destinos ali da Europa eles ganharam força pelo fato da facilidade de não precisar de visto para brasileiros, então é uma coisa mais simples para o pai, ele não fica com aquele receio, mas eu vou ter que gastar com visto, mas e se o visto for negado? Então o fato de não ter essa burocracia fez com que a Inglaterra saísse na frente. Então já tem uns 2 anos que a gente tem um volume muito grande para esse destino.
E o Canadá, eu nunca fui para o Canadá, mas o visto eu sei que uma vez é muito complexo, né? O visto, hoje a gente indica, a Bill tem uma assessoria, né, de despachantes que a gente indica para as famílias, para poder facilitar. O visto canadense, ele requer algumas traduções, né, demora um pouquinho, você tem que fazer com no mínimo 4 meses de antecedência da viagem, porque não é uma coisa que sai rápida, mas a gente consegue viabilizar. Claro, se você pegar um destino que não precisa de visto, é incomparável, né? Mas se tiver algum pai aí com interesse em algum destino que precise de visto, pode contar com a assessoria da Bill também. Você estava falando até que um dos nossos alunos fechou de Nova York. Sim, escolheu Nova York, que também é um destino nos Estados Unidos que precisa de visto, né? Mas o bacana é que todos os nossos projetos, Ivan, independente do destino, eles funcionam da mesma maneira. Então, são todos em universidades no exterior, o aluno estuda e mora dentro do campus durante esse período, então tem toda essa segurança da universidade e tem aulas de manhã e atividades à tarde. E um aluno que já foi no intercâmbio, no segundo ano ele repete, ele vai de mochilão, ele não quer, ele vai... Como que é culturalmente? É porque assim, meus filhos não fizeram intercâmbio, como eu disse, então eu não tenho eu tenho tantas dúvidas quanto as dos pais. Talvez eu esteja no momento mais adiantado, porque participei em paralelo à contratação de vocês, a escolha, na verdade, de vocês, porque não foi um contrato, pela parte pedagógica, né? O Dago, a Cineide, que conversou com vocês. Como é que funciona? Então eu tenho as dúvidas um pouquinho mais seletivas, mas eu quero aproveitar essa oportunidade também, além disso que eu te perguntei, de entender outros intercâmbios de mês, de 6 de semestre. Vamos lá. Então, o aluno, quando ele faz um intercâmbio desse de curta duração, a gente fala que é aquele momento para ele ter a primeira experiência de forma segura, né, para ele perder o medo de fazer o intercâmbio. E dependendo da idade, ele repete um intercâmbio em grupo no próximo ano para um destino diferente, e a partir dos 16 anos é muito comum que eles queiram fazer intercâmbios individuais, né, ter uma experiência de morar em uma homestay, né, de ir sozinho para pegar o transporte público, e o intercâmbio, esse primeiro intercâmbio, ele serve realmente para dar essa autonomia e essa coragem para o estudante, porque ele entende que é possível, como faz, como eu passo numa imigração, como que eu chego, com quem eu falo, como eu tiro uma dúvida. Então, isso é bacana. E falando nos tipos de intercâmbio, existem vários, né? Então, a gente tem intercâmbios de férias de curta duração, nós temos intercâmbios para adultos, intercâmbios de longa duração, intercâmbios de trabalho e estudo para aqueles que se formam, né, no terceirão e aí tem 18 anos, ainda não sabe o que vai fazer na universidade, né? Tem essa opção também de fazer um programa de longa duração de trabalho e estudo no exterior. Vocês trabalham todos esses tipos de intercâmbio? Trabalhamos com todos os tipos. É comum, às vezes, aluno se formar e, às vezes, até para amadurecer, entrar numa faculdade e querer fazer uma experiência fora, né? Exato, principalmente porque eles sentem a necessidade do idioma, né? A gente fala que o intercâmbio ele vem para somar com o estudo do idioma no Brasil e essa imersão para que ele se solte. E quando ele se forma, ele sente a necessidade, ele vai para o mercado de trabalho e hoje o nosso mercado, né, Ivan, ele não quer mais só o aluno que fala inglês. É muito importante também que ele tenha esse aluno que tem essa experiência global, né? Que já viveu fora, que é mais independente. Eu lembro que quando eu fui morar fora, que foi em 1998, você já tinha nascido? Já. A gente tinha aquela coisa, nossa, mas fora como que vai ser? Nossa, mas como? Você percebia que tem a mesma Blockbuster, com a mesma carinha, tinha o McDonald's, o Burger King tinha lá, aqui ainda não tinha, o Outback tava, lá tinha, aqui ainda não tinha chegado, chegou acho que um ano depois. E você percebia que a gente é ser humano e a gente usa as mesmas coisas, temos os mesmos hábitos. E é só uma questão que às vezes é diferente pegar uma condução, é um hábito cultural diferente, né? A forma de se apresentar, a forma de cumprimentar uma pessoa de outro país pode ser muito mal visto. Exato. Né? Então, e vocês dão essas orientações aos alunos também de como se comportar nos primeiros dias, a questão desses choques culturais? Sim, a Bill, ela tem um departamento chamado Family Support, então depois que o aluno fecha a viagem, esse departamento ele cuida de toda essa parte, matrícula no exterior, checagem de documentação, e quando eles chegam lá, Ivan, no primeiro dia, os monitores fazem uma reunião com eles, então para explicar as regras da universidade, as regras daquele país, como se comportar, quais são os horários, e eles geralmente se adaptam super bem, eles cumprem, né, e seguem aquilo e dá muito certo. Legal. E as principais dúvidas dos nossos pais,
que foram na verdade a gente apresentou a proposta, teve uma reunião e os pais já têm contatado vocês. Quais são as principais dúvidas que eles têm tido, que eventualmente a gente não sanou aqui nesse bate-papo? Não, eu acho que assim, muita coisa a gente falou aqui. Os pais, depois da reunião, muitos quiseram nos conhecer pessoalmente. A Bill fica na Moca, aqui pertinho do colégio, ali na Fernando Falcão, então eles foram nos conhecer. Eles perguntam muito de segurança, se os filhos podem ser sozinhos, porque ficam com aquele receio natural, porque muitos aqui não pegam ônibus, não andam sozinhos, né? Andam de Uber ou o pai leva e busca. Mas a gente conseguiu, assim, explicar todos os detalhes e eles sentem essa confiança e essa segurança de que esse é um projeto, um dos mais seguros que a gente tem para essa primeira experiência do estudante. Então a gente está falando das dúvidas: segurança, custo, alimentação, proposta pedagógica, né, o dia a dia. Tem mais alguma outra dúvida que tem sido comum? Eu acho que não. Destino, né? Destino, gente. O legal é que Londres não precisa de visto. Então, para o pai também não tem essa preocupação de documentação. É só tirar o passaporte. Lembrei. Quando a gente fez uma sondagem com as famílias e mais de 50% queria saber um pouco mais sobre isso, um aluno respondeu: se não for para ficar em casa de família, eu quero. Aí você falou de homestay. Homestay é casa de família? A homestay são casas de família, que existem 2 tipos de intercâmbio, né? Aquele que você fica numa residência estudantil e o que você fica numa casa de família. A casa de família, ele é um intercâmbio um pouco mais maduro. O aluno, ele tem que ter pelo menos seus 16 anos, ele vai ficar na casa de um morador nativo, e ele vai ter que se locomover sozinho, ele pega transporte sozinho, ele vai e volta para a escola, as refeições é de acordo com o gosto daquela família, então requer adaptação. Os choques culturais são até maiores, né? Então, assim, a gente tem para todos os perfis, não dá para falar que um é melhor do que o outro, Ivan, mas para o sistema grupo com monitoria, o que funciona melhor são as residências das universidades. E uma das coisas que a gente ouve, às vezes o pai quer e o filho, quero, mas tenho medo. Isso a minha esposa é psicóloga, neuropsicóloga, trabalha até isso com alguns jovens que querem ir, mas tem aquela ansiedade, né, aquele receio. E às vezes, eu vou se meu amigo for. Isso. Como é que é isso? O medo do novo é normal, né, mas a gente traz sempre para os pais que a maioria dos estudantes que fecham sozinhos. Porque não deixe o seu filho perder a oportunidade de fazer o intercâmbio porque o amigo não vai. Por quê? A gente faz uma reunião de pré-embarque onde ele vai conhecer muita gente nova. Então ele conhece o grupo, conhece os monitores e chegando lá eles vão se integrar com outros adolescentes que vêm do mundo todo para estudar. O fato de ser quartos individuais também é legal, porque não tem aquela panelinha de quem vai ficar no meu quarto? Mas eu não conheço. Não, os quartos são individuais e assim, eu garanto que no aeroporto eles já estão enturmados. Então, o intercâmbio ele vem para trazer isso para o adolescente, né? Mesmo os mais tímidos, Ivan, eles conseguem se soltar, eles conseguem fazer amigos e os nossos monitores estão lá para isso, né? Eles são especializados. Eu acho que assim, essa questão do intercâmbio, uma dúvida às vezes vem. Quando se fala em intercâmbio, por essa pluralidade que existe de formas de intercâmbio é que às vezes dá essa confusão. Não, mas vai ficar um ano fora? Não, esse daqui é um intercâmbio de férias que a gente está propondo de 2 semanas. Isso. Que pode ter um intercâmbio formado no ensino médio, como você disse. Isso. Então, acho que os nossos pais, justamente por não ter essa cultura também aqui do São Judas do intercâmbio, ficam com essa dúvida. Então, nada mais é do que uma viagem de férias com esse mundo de oportunidades. Exato. Muitos alunos trocam a festa, as meninas principalmente, a festa de 15 anos pela viagem. Os meninos pedem a viagem de presente. Então, nada mais é do que você poder proporcionar para o seu filho, tirá-lo da zona de conforto. Ao invés de ficar aqui nas férias no celular, no WhatsApp ou jogado no sofá vendo televisão, por que não fazer uma experiência imersiva no exterior, conhecendo gente nova, colocando esse inglês na prática, né, praticando o idioma e conhecendo a cidade, né, passeando, tendo essas experiências incríveis. Legal. Eu vou... passa o seu contato então para eles, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo também. Pessoal, o número de telefone da Bill é o 3595-8200. Esse número nosso também é o WhatsApp e você pode agendar o seu atendimento. Então, quando você entra no nosso WhatsApp, você escolhe o horário e a equipe da Bill estará lá à disposição para contatá-los. É isso aí. Espero que como eu já disse, esse embrião se desenvolva muito saudável, que propicie
autonomia aos nossos alunos, desenvolvimento linguístico, né? Uma imersão cultural, entendendo essa questão dos choques culturais, porque certamente essas experiências ajudarão numa entrevista de emprego, porque muitas vezes não é questão da língua, é como é que você consegue se virar num novo mundo, né? Numa outra oportunidade, que pode ser às vezes o início de um novo departamento numa empresa, e acho que isso que as empresas têm dado muito valor também. Isso mesmo. Então fica a dica aí para vocês, vocês devem emendar agora entre o Natal e o Ano Novo, mas... Sim, a gente fica só fechado, né, para a semana ali 24, 25, 31 e 1. O restante a gente está trabalhando, está à disposição, e a gente está aqui na Moca pertinho, podem entrar em contato ou nos visitar. A nossa proposta ela foi para julho de 26. Julho de 26. Você pode contratar até quando? Olha, o ideal, gente, parece que não, mas já vamos começar 2026 em breve, né? A gente aceita as inscrições até a finalização das vagas, mas o ideal é esse pai se planejar pelo menos até o final de janeiro, né, início de fevereiro, para que tenha essa condição de parcelamento estendida. Porque parcela até então com o boleto, você falou? Até maio no boleto e depois no cartão. Exato. Legal, se você tiver interesse, possibilidade, e seu filho também quiser, tente propiciar isso para eles. Eu acredito que deve ser, não posso falar em causa própria, mas eu entendo que as pessoas se transformam quando participam de uma experiência dessa. Sim, Ivan, e os pais vão notar a diferença quando eles voltarem, com certeza. Legal. Então tá bom. Um bom Natal para você, um feliz Ano Novo. Espero que a gente tenha um mundo de oportunidades. É isso mesmo, Ivan. Valeu. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.